Mas, irmãos, vamos ficar de pé, nós vamos orar. Vamos nos colocar diante de Deus, pedindo a direção para este momento de culto e que nós possamos nos colocar diante do Senhor em espírito de adoração. Feche os olhos e nós vamos falar com o Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te somos gratos, ó Pai, porque nós estamos aqui essa noite com o desejo no coração de te louvar, de te adorar, de engrandecer o teu nome, Senhor, de reconhecer a tua grandeza, a tua majestade, Senhor. Reconhecer que nós não somos nada diante de ti, Senhor. Reconhecer que nós dependemos completamente de ti, ó Deus. E te pedir, ó Deus, que continue cuidando de nós. Pai, continua sendo o nosso provedor. Continua, ó Deus, trazendo cura às nossas vidas, Pai. Continua, Deus, sendo aquele cuidador, Senhor. Aquele restaurador, ó Deus. Pai, nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos da Tua presença em nossas vidas. Enche-nos, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, até que não haja mais espaço. Senhor, até que o Teu Espírito tome conta de todo o nosso ser. Nós entregamos a Ti, ó Deus, o comando das nossas vidas, Pai. Dá a Tua direção, meu Deus. Pai, vai adiante de nós, ser a nossa retaguarda. Nos dirige neste momento de culto. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Que chegue diante de Ti, ó Deus, com aroma suave. E que o Senhor possa olhar para nós essa noite e nos encontrar aqui como verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. Nos dirige em tudo, Pai. Toma a vida do pastor Paulo, que trará a palavra essa noite. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe a este lugar. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos fazer a leitura do texto bíblico que está no livro de Mateus, capítulo 6, dos versos 5 ao 13. Vamos fazer a leitura responsiva. Eu vou começar lendo e os irmãos na sequência. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Vocês devem orar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Nós passaremos agora um momento de cânticos. Graças e paz, irmãos, mais uma vez ficar de pé. Aqueles que se sentaram. Esse período de Páscoa agora temos esse momento para lembrarmos do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós e como somos gratos por isso. Quando o plano se cumpre, quando Jesus se sacrifica, morre, dói em nosso lugar, sofre dor em nosso lugar, sofrimento em nosso lugar.
Mas então, no final de tudo, a tumba fica vazia novamente. E aí nós podemos celebrar esse momento, nós podemos nos gloriar com Ele. Nós vamos cantar. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do nosso Pai, o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou. Me aproximo, quebrantado por seu amor, imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz nos livrou da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas teu amor nos resgatou. Mas agora, pela cruz, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu, mais uma vez, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Impressionante é esse amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel, ele é fiel. Impressionante é o seu amor, que nos redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, fomos atraídos, ó Deus, sem palavras, eu me aproximo, quebrantado por seu amor. Sim, eu amo mensagem da cruz.
até morrer eu a vou proclamar. Eu levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Você pode falar isso mais uma vez? Se eu amo, se eu amo a mensagem da cruz, e até morrer, Deus, até morrer, eu a vou proclamar. Eu levarei contigo, Deus, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Se Deus, cremos que toda dor, Deus, toda doença, Senhor, foi levada, Pai, na cruz. Toda cadeia, Senhor, Deus Pai abandonou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei, Ele ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu naquele dia. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada. O poder de Deus se manifestou naquele dia. E se cremos, Deus, ó morte, onde está? O meu Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, e para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia.
Cantamos, aleluia. Cantamos, já começamos agora, Deus, cantar aleluia ao teu nome, porque tu és digno, Senhor, todo louvor da nossa devoção, Deus, sim, tu és. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, sim, cantamos, Deus. Oh, cantamos, cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, sim, o Cordeiro venceu. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. O Cordeiro venceu para sempre, para sempre. De geração em geração, para sempre será. E toda língua há de confessar que tu és o Rei. Ressuscitou, ressuscitou. Porque Ele vive, posso crer no ar. Porque mas eu pensei, mas eu pensei, eu sei que a minha está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que é vivo. Vamos cantar do começo? Agora, Deus enviou. Deus enviou o seu Filho amado para morrer em seu lugar, em meu lugar, e na cruz morreu por meus pecados, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Sim, cremos, Deus, porque Ele vive. Eu posso crer. A esperança no amanhã, porque o Senhor vive, Jesus. A esperança, Senhor, porque Ele vive. Temor, não há temor, mas eu bem sei, eu sei que a minha está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode aplaudir ao nosso Rei Redentor que vive eternamente.
Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Em 2, 3 dias eles teriam acabar com a independência do país. Mas pela graça de Deus a Ucrânia tem resistido já faz 12 meses sem parar, dia após dia. Mais de 11 milhões de pessoas se tornaram refugiados e tornou esse conflito dentro da Ucrânia, provocado pela Rússia, o pior conflito militar e humanitário dentro do continente europeu. Mais de 400 igrejas literalmente pararam de existir porque permaneciam na linha de batalha. Mais de 40 templos foram literalmente destruídos e os números estão ficando piores a cada dia. Mas pela graça de Deus, a Ucrânia continua existindo. Pela graça de Deus, a igreja continua existindo e nós estamos vendo vários milagres acontecendo aqui no meio da guerra. Graças à sua ajuda, graças à ajuda da nossa querida Junta de Missões Mundiais, da Comissão Batista Brasileira, Deus tem ajudado a igreja local a resistir. Através da sua oferta foram comprados vários geradores. Através da sua oferta nós conseguimos realizar vários acampamentos, conseguindo alcançar as crianças através de futebol, trabalhando com as mulheres, ajudando na ajuda humanitária, tentando ajudar a comprar algumas vans que estão servindo agora na linha de fronte, graças à sua ajuda. E a sua oração, querido irmão, querida irmã, faz muita diferença. Eu quero que você saiba disso. Você hoje orando no Brasil, isso faz de fato muita diferença aqui. Um dia desse, um amigo meu, capelão, foi na linha do fronte. Ele viu uma van, dentro havia médicos militares ucranianos. Ele orou por eles, ele deu para cada um adesivo, só que ninguém dos médicos não olhou para aquele adesivo. Depois de 10 minutos, uma bomba caiu perto daquela van e não explodiu. Depois de 1 minuto, uma outra bomba veio e não explodiu. E os médicos depois disseram: poxa vida, uma bomba não explodindo, ok, mais 2 bombas. E eles perguntaram: aquele pastor Batista capelão, ele nos deu adesivo, o que está escrito lá dentro? E quando eles olharam, lá estava escrito aquela frase: Senhor é meu refúgio. Meus irmãos, a sua ajuda, a sua oferta continua fazendo milagres aqui na Ucrânia. Nós precisamos ainda da sua ajuda, nós precisamos da sua intercessão, porque ainda estamos batalhando, porque cremos que na vida de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, há todas as nossas respostas. Vamos juntos completar a missão. Irmãos, nós teremos nosso momento de oração. E esse momento de oração será em duplas. Então, se você está sozinho, se aproxime de alguém. Nós teremos esse momento. Compartilhe com a pessoa que está ao seu lado algo que você quer colocar diante do Senhor. Compartilhe algo que você quer agradecer a Deus, uma bênção recebida. Compartilhe algo que está angustiando o seu coração, aquilo que está trazendo ansiedade a você. Vamos colocar diante do Senhor, porque o apóstolo Paulo nos ensina que não devemos estar ansiosos, que nós devemos levar a Deus, por meio da oração,
da súplica e da ação de graças. Então vamos fazê-lo nesse momento. Amém. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, agora por meio dos nossos hinos. Vamos mais uma vez nos colocarmos de pé. Vamos louvar ao Senhor. Deus é bom, fiel é o nosso bom pastor. Cantemos juntos. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai supremo, benfeitor, nós os teus servos vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, leal Consolador, divino fogo, santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. Onipotente Rei, aqui presente ser no teu poder, em teu excelso amor, inspira-nos louvor. Queremos ter, Senhor, engrandecer, ó poderoso Deus, nos ouve lá dos céus, a
petição. Vem nos abençoar e vem fazer brotar o que se semear no coração. Vem tu, Consolador, ser testificador da redenção. No templo vem entrar, a obra completar, das manchas vem limpar o coração. Ó grande Trino Deus, sim te adoramos nós, e só a ti santificar-nos-á, ao céu nos levará, a glória nos dará contigo aí. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Graça e paz, irmãos. Estamos para glorificar o Senhor nessa quinta-feira, última desse mês, e trazendo o tema Oração de Jesus. Eu vou pedir ao irmão Pedro que venha aqui à frente, por gentileza, diácono Pedro Garcia, pedir a ele que pudesse fazer a leitura do capítulo 17 do Evangelho de João. João 17. Os irmãos podem abrir a Bíblia e acompanhar. Evangelho de João, capítulo 17. Tem como título, pelo menos na minha versão, Jesus ora por si mesmo. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre todo ser humano, a fim de que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me na tua presença, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus ora pelos discípulos. Revelei teu nome aos homens que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as aceitaram. E verdadeiramente reconheceram que vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que possuo é teu, e tudo o que tens é meu, e nele sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo isso no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou.
Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo apenas por eles, mas também por aqueles que crerão em mim, por meio da palavra deles, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade e para que o mundo reconheça que tu me enviastes e os amastes como amastes a mim. Pai, a minha vontade é que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Amém. Grato, diácono Pedro. E, irmãos, será projetado um material que ajuda os irmãos a irem acompanhando a ministração, a mensagem proferida. E aqueles irmãos que estão nos grupos, eu pelo menos participo, têm recebido desde segunda-feira, aliás, desde domingo, a Semana de Jesus, não é? Essa última semana. Então, no domingo aqui, inclusive a pregação da manhã, abordei sobre a entrada triunfante dele em Jerusalém. E agora, quinta-feira, um dia de quinta, ele, nessa noite, ele já tinha instituído a ceia naquele cenáculo com seus discípulos. Ele já tinha alertado sobre o traidor, sobre Judas Iscariotes. E agora, depois de cear, ele ora, ele faz uma oração pelos discípulos. Então ele ora pelos discípulos, mas não ora apenas pelos discípulos. Aqueles que ali estavam, eles oram, no texto que eu compartilhei, Jesus orou também por mim e por você. Porque ele diz, todos aqueles que crerão em mim. Não apenas naqueles momentos ali, da igreja que nós chamamos primitiva, mas em toda a história do cristianismo. Então, é bom saber que Jesus orou por nós. É claro que, quando a gente fala da oração de Jesus, é bom a gente dizer sempre, informar sempre, porque se alguém pergunta, e Jesus tinha necessidade de orar? Jesus, enquanto homem, sim. Jesus, enquanto Deus, não. Porque Deus, ele não tem a necessidade de orar. Orar a quem? Existe algum ser superior a ele? Não. Mas Jesus, plenamente homem, revestido de humanidade, fez do seu ministério um ministério de ensino, de pregação e oração. Os irmãos não sei se lembram, mas antes dele escolher os discípulos, começar a escolher os 12, ele passou uma noite inteira em oração. Ele orou a noite toda antes de escolher os discípulos. Ele passou 40 dias orando e jejuando. Então, Jesus, ele fez do seu ministério um ministério de oração.
E nessa noite, irmãos, nós queremos aqui entender que nesse capítulo de João, nós temos aí, dentro da petição de Jesus, porque é uma oração petitória, não é? Intercessória. Ele intercede, ele pede, mas ele intercede. Nós temos aí pelo menos alguns aspectos, 4 aspectos, dentro da oração de Jesus, que é a salvação, a segurança, a santidade e a unidade. E percebemos, então, que do versículo 1 até o versículo 5, Jesus ora por si mesmo. Como disse aqui o diácono Pedro, na Bíblia vem dele aquele texto que não faz parte do texto que nós chamamos inspirado, mas que os biblicistas colocaram. Não é? O tema, o título, de que trata ali aqueles episódios bíblicos. Então, do versículo 1 até o versículo 5, Jesus ora por si mesmo e diz ao Pai que ele concluiu a sua obra aqui na terra. E do versículo 6 até o versículo 19, Jesus ora por seus discípulos, pedindo ao Pai que os guarde e os santifique. E nos últimos versículos, de 20 a 26, Jesus ora pela igreja, de um modo geral, né? A igreja de uma forma integral. Por isso que nós falamos que Jesus orou por nós, porque a igreja não apenas naquele momento ali no seu nascedouro, mas em toda a sua marcha, para que nós possamos ser unidos nele e um dia participarmos de sua glória. Então, esse é um tipo de esboço, não é? Que nós temos do capítulo 17. E então, o primeiro aspecto a se destacar, dentro dessa oração intercessória de Jesus, é a salvação, que vai do versículo 1 até o versículo 5. Irmãos, nascimento, prestemos bem atenção nisso. Nascimento, vida e morte de Cristo não foram acidentes, tá certo? Não foram acidentes. Foi algo, ou foram propositalmente colocados por Deus dentro do seu plano salvífico, tá certo? Então não foi um acidente, nem nascimento dentro daquelas circunstâncias, nem a sua vida, começando o seu ministério só aos 30 anos, e muito menos a sua morte. Porque alguns, se os irmãos forem ler, algumas coisas que se escreve sobre Cristo, que não é dentro daquilo que faz parte, não é, de escritores cristãos, é muita coisa louca, irmãos. Alguns chegam a dizer que Jesus foi um fracassado. Por quê? Porque ele justamente fracassou porque ele morreu na cruz. Ele foi morto na cruz. E dali pronto, acabou. Então, nós percebemos uma falta de desconhecimento, né? De conhecimento, aliás, um desconhecimento total em relação ao que Jesus de fato veio fazer. E algumas vezes nós percebemos nas Escrituras que Cristo disse que a sua hora não tinha chegado. Vocês lembram, lendo a Bíblia? Agora não chegou ainda não chegou a minha hora. Ele curava, mas ele dizia, ainda não chegou a minha hora, não propaguem isso. Você está curado, mas não sai aí alardeando, que ainda não chegou a minha hora. Mas agora, irmãos, havia chegado a hora. Agora a hora tinha chegado. Naquela quinta-feira, nós sabemos que Jesus, ele estava plenamente ciente de que a hora tinha chegado. E vai ser na cruz que ele vai cumprir esse plano de redenção, e ele não hesitou em ir para Jerusalém, sabendo que ali em Jerusalém seria o palco daqueles acontecimentos naquela sexta-feira, ali na saída de Jerusalém, quando ele entregaria a sua vida. Então nós percebemos então a salvação dentro dessa oração de Jesus, e Cristo de fato não foi para a cruz como uma vítima. Não, em hipótese alguma. Ele não foi vítima. Ele mesmo entregou a sua vida. Nós percebemos no texto do Evangelho de João 10, 18, ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida.
Pelo contrário, eu espontaneamente o quê? A dou. Então não foi Roma que tirou a vida de Cristo. Não foram os fariseus, os líderes judaicos ali, não. Foi Jesus que entregou a vida, ele deu a vida. Ele, percebendo que tudo estava concorrendo para o ápice do seu final do seu ministério, ele então entrega a sua vida. E o apóstolo Paulo falando em Gálatas 2:20, ele diz claramente, ele disse: "E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou", e o quê? E se entregou por mim, se entregou voluntariamente. Jesus se entregou. Se você me pergunta, e teria a opção de que Jesus não fosse até a cruz? Que pergunta capciosa, não é? Ele veio para isso, irmãos. Em nenhum momento ele hesitou, mesmo em Getsêmani. Nós percebemos a agonia daquele plenamente homem que ali estava. Mas orou e não hesitou em ir para a cruz, mesmo dizendo: "Senhor, se for possível, Pai, passa de mim este cálice", mas ele sabia que aquela oração não teria resposta. Não teria, e não teve resposta. Porque ele veio, como disse o pastor Rubens Lopes, não é um pastor já falecido, mas um pastor batista que era um excelente pregador, e eu não conheci pessoalmente, mas conheci por disco de vinil, ouvindo em casa. Ele disse que, de fato, ali Jesus se entregou vicariamente, não é? Então ele se entregou, ele deu a sua vida. E, irmãos, nós temos um segundo aspecto, além da salvação, dentro desse capítulo 17 da oração de Jesus, que é a segurança. Segurança, dos versículos 6 a 14, aí Jesus trata na sua oração sobre a segurança da nossa salvação. A segurança dela não está em hipótese alguma em nosso caráter. Ah, misericórdia, se tivesse a nossa salvação firmada em nosso caráter, em nossos méritos, não é? Naquilo que nós conseguimos fazer, realizar, ou boas obras, ou por vivermos uma vida certa aos pés de Deus. Não é por isso. A salvação não. Porque nós percebemos que a salvação foi uma obra de Cristo Jesus. Foi Ele quem realizou. E a nossa segurança não está baseada nos nossos méritos, na nossa força, mas está baseada naquele cuidado de Cristo por todos nós, por aqueles que são seus. Cuidado esse não em relação necessariamente a nós estarmos isentos das dificuldades, não, em hipótese alguma. Mas cuidado em relação à segurança da salvação. É uma salvação segura. Não é uma salvação que acontece e ela é frágil, ela é efêmera. Não. Jesus cuida das suas ovelhas. Jesus guardou e protegeu os seus discípulos. Irmãos, aquela tempestade, não é, que o pastor Flávio aqui pregou na quinta-feira passada, ali, segundo alguns estudiosos, era para matar Jesus. Tanto é que ele repreendeu, não apenas no aspecto de repreender, segundo alguns, porque ele era Senhor do universo e a natureza o obedeceu, mas ali alguns veem uma intenção de Satanás de destruir o grupo apostólico e de destruir também a vida de Cristo, como tentou, né, em outras vezes. Como na descida lá do pináculo do templo: "Lança-te daqui abaixo, porque os seus anjos receberam ordem, não é, para que te guardem e te amparem, te segurem". Então, irmãos, de fato, Jesus guardou e protegeu os seus discípulos em todos os 3 anos, por onde eles andaram naquele grande e maravilhoso treinamento. Nenhum deles, Jesus diz na sua oração, nenhum deles se perdeu, exceto Judas.
E ainda ele completa, o filho da perdição. Irmãos, nós podemos divergir aqui. Porque quando a gente vem trazer uma mensagem dessa, não vem falar questões triviais. Eu dificilmente, a não ser algo pego de supetão, como a gente às vezes é surpreendido, e a gente, baseado no que já leu, no que já pôde entender do texto, nós falarmos. Mas dificilmente prego sem me dedicar, e assim acontece com diversos outros pastores. Sem nós nos debruçarmos sobre o texto e lermos um pouco mais, ver o que alguém falou. Então, eu discordo aqui, né, de alguns que veem a questão de Judas como algo que foi determinado para que acontecesse. Sim, de fato foi Judas. Mas quando eu falo do determinado que acontecesse, é o fato de ele, né? Português é um negócio sério, né? Poder ser aquele instrumento de traição, mas que dentro da minha visão havia sim uma possibilidade de que ele pudesse não ter remorso, mas se arrepender. Porque sempre lembro aos irmãos, o que é que diferencia traição de negação? Você coloque Judas Iscariotes e Pedro, o apóstolo, ambos apóstolos, e coloque e tente pesar alguém dizendo, olha, eu vou indicá-lo com um beijo por 30 moedas, porque eu gosto de dinheiro, na realidade eu tenho retirado lá, né, daquela coleta dos discípulos, não é? Da bolsa, e Jesus prova a gente justamente onde a gente parece que tem uma fragilidade. Porque quem era o tesoureiro do grupo, irmãos? Não era o Judas. E ele tirava dali. E você pensa que Jesus não sabia? Sabia. E em todo momento, por isso que eu trago esse comentário, que em todo momento, daqueles 3 anos, eu creio que Jesus estava dizendo a Judas, rapaz, se conserte. Amigo, olha, como é que Jesus ia chamar um filho de perdição, mesmo que ele disse é um diabo, que precisa de interpretação, alguém usado pelo diabo. Porque Judas, necessariamente, ele não era a encarnação do diabo, porque o diabo tem sua personalidade, mas ele foi usado pelo diabo. Mas, irmãos, eu creio que Judas poderia, assim como aquele filho sai de casa e se perde, o filho pródigo, é um filho da perdição, se perdeu e retornou para a casa do pai. Judas, em vez de tirar sua vida, ele poderia se arrepender como Pedro fez. Então eu não vejo aqui com o olhar do determinismo, porque é uma diferença considerável entre determinismo e alguém que eu posso até chamar de predestinado. Predestinado para aquilo. E há um outro fator. Irmãos, aqui na realidade, se a gente for descer mais, a gente vai encontrar alguns elementos. Outro fator é que Judas, certamente, em toda a sua trajetória, ele deu brecha para que aquilo acontecesse. Então, quando temos aqui esse filho da perdição, alguém que dentro do grupo apostólico se perde, não foi em vão, é porque ele também permitiu que no seu coração, na sua vida, existisse essa conduta, essa postura. Judas não é um exemplo de cristão que perdeu a salvação. Não. Porque aqui os nossos irmãos que creem na perda de salvação podem até dizer, olha, Judas perdeu a salvação, estava com Cristo, estava salvo e depois perdeu a salvação. Não, não se trata disso. Não é um exemplo de alguém que perdeu a salvação. O que eu vejo na realidade, irmãos, em Judas, e a autoridade da palavra nos dá a entender isso, é de que ele nunca nasceu de novo.
Mas como o pastor estava no grupo apostólico, fazia parte lá, foi escolhido por Cristo, mas nunca nasceu de novo. Nunca. Como alguns estão na igreja, podem até, lamentavelmente, ser batizados, porque subtende-se que alguém, quando se batiza, está ali testemunhando o seu novo nascimento em Cristo. Não se batiza para ser salvo, mas porque é salvo, mas nunca nasceu de novo. É o que eu penso do Judas. Mas poderia ter voltado, se arrependido para o Cristo, como Pedro fez. Ele nunca nasceu de novo. Então nós temos, irmãos, esse segundo fator aí dentro da oração de Jesus. Uma salvação que é segura. Uma salvação que é segura. Jesus cuida das suas ovelhas. Ele cuida dos seus discípulos. Mesmo diante das turbulências da vida. Mas há um terceiro elemento aí dentro da oração de Jesus, que é a santidade, que vai do versículo 15 até o versículo 20, não é? Então, dentro desse aspecto da oração, nós temos aí Jesus citando o termo a palavra. A palavra é a verdade e é o instrumento da nossa santificação. A palavra dele, a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Sem o conhecimento da palavra, não há crescimento espiritual. Sem o conhecimento dela, não. Mesmo que alguém, não sabendo ler, como alguns irmãos antigos, porque hoje já se pode comprovar que nascido no meio evangélico, nascido na igreja, né? Crescido no meio evangélico, nós não temos dados em relação a analfabetismo. Mas percebemos que alguns irmãos, e quem trabalhou interior, em povoado, sabe muito bem disso. Alguns não sabiam ler, embora bem inteligentes, homens que faziam, eu conheci, faziam uma conta que eu não sabia de cabeça. Pela habilidade de lidar com o negócio, pela habilidade de lidar com terra, enfim. Mas não sabiam ler. Mas ouviram a palavra. E a Bíblia é tão clara que diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E hoje nós temos diversas fontes. Até os surdos mudos estão ouvindo a palavra. Não é? Louvado seja Deus, porque a palavra é o instrumento de santificação. Veja bem, não é a Bíblia que nos santifica. Quem está dentro desse processo de santificação é o Espírito Santo, mas o elemento que é usado é a palavra iluminada de Deus, inspirada e iluminada do Senhor, para termos esse processo de santidade. Versículo 19 desse capítulo, dessa oração, Jesus disse que nós somos chamados do mundo. Nós somos chamados do mundo. Sairmos do mundo, mesmo estando no mundo. Tirados, arrancados, né, do mundo. E a palavra aqui, santificar, e eu lembro do acampamento que tivemos, do retiro, que tivemos como tema santidade. Foi em 2009. Foi o segundo acampamento sob a minha direção. Santidade, a verdadeira identidade do cristão. E não esqueço quando o pastor Manassés, naquela época, ali com os homens sentados naquele primeiro quiosque ali, trouxe a palavra sobre a santificação, que é o tirar, o arrancar de uma pedra bruta, um pedaço e burilar e trabalhar, é separar. Então nós somos tirados como pedras brutas e fomos burilados pelo Senhor da nossa vida. Até que se chegue ao estágio, ao momento, melhor dizendo, que Ele deseja que nós cheguemos. Essa separação, irmãos, não é geográfica em hipótese alguma. Porque uma das questões que nós percebemos na Bíblia não é aqui a santidade, nós venhamos a viver como ermitões, separados do mundo, não é?
nós vamos viver na clausura de um mosteiro. Não. Embora os mosteiros, diga-se de passagem, teve a sua importância em algum momento da história, porque preservou alguns documentos, nós temos essas informações, mas a vida monástica, ela pode ser vivida, mas não com o argumento de uma vida de santidade, não. Por quê? Porque santidade implica em você estar no mundo, mas em você, muitas vezes, se contrapor ao sistema do mundo. Então, não é uma separação geográfica, mas é uma separação moral e espiritual. É muitas vezes ir na contramão do mundo. E percebemos que nós não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo. Fugindo do mundo. Quem sabe alguém sem nenhum conhecimento do que vem a ser santidade, diga, mas eu não posso mais, em hipótese alguma, ir para nenhum lugar. Porque aquele lugar, nós estamos vendo coisas que nós não queremos ver. E que gera ali um incômodo muito grande. Então, alguns ambientes, irmãos, nós vamos ver que vai piorar cada vez mais a situação. Mas isso não nos deve fazer entender de que nós temos que sair geograficamente, em hipótese alguma. Mas olhando ali, fazendo a leitura dos tempos. Nem sacrificar também, irmãos, a nossa santidade não devemos nos conformando ao mundo, não é? Conformando ao mundo. Não é assim mesmo. É desse jeito, não é? Inclusive, eu quero aqui dizer aos irmãos que o fato de a Bíblia dizer algo que é profético e que as coisas irão piorar, isso não nos isenta de orar, não. Porque alguém pode argumentar e dizer, não vou orar porque isso aí vai piorar mesmo, Jesus já disse. Então não adianta orar. Ore. Ore. Guerra da Ucrânia, a gente tem que orar para que haja paz. Eu não posso levantar o argumento e dizer, não, mas Jesus disse que no mundo tereis aflições e haverá guerras. E não vou orar, então, por causa disso. Aí é que nós devemos orar mesmo, porque uma coisa que Jesus falou, não quer dizer que ele disse, olha, não ore. Se nós vemos isso na Bíblia, então tudo bem, mas não existe. Não ore por nada. Quando guerras, quando dificuldades, quando vocês perceberem que cada vez mais a ideologia, não é, presente no mundo está indo de encontro aos princípios do Evangelho, não orem. Não, em nenhum momento nós percebemos isso nas Escrituras. E aí nós vamos, irmãos, então, a um quarto e último fator, não é? Que é a unidade. Jesus orou pela unidade da igreja, pela nossa unidade, irmãos. Nos versículos 21 a 26, ele deixa claro que divisões e contendas na igreja têm provocado escândalos diante do mundo. Divisões e contendas no meio da igreja, no seio da igreja, têm provocado escândalos no mundo. Inclusive, contenda era uma deusa grega. Era a deusa da confusão. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo sobre as obras da carne, Gálatas 5, não é? Ele fala em contenda. Porque os gregos tinham deuses para tudo, inclusive o deus da confusão, que era a contenda. Enfraquece a igreja de Cristo. Divisões e contendas. A unidade sobre a qual Jesus aqui está falando, irmãos, e orando, intercedendo por nós, não é a unidade ecumênica. Não é a unidade ecumênica. Confesso aos irmãos que no início do ministério, e ainda procurava, quando convidado para formaturas, alguns falavam, diz, pastor, vai ter 3 representantes lá. Um do Espiritismo, outro do Catolicismo e vai ter o senhor como pastor, se eu puder ir.
e alguns, 2, 3 eu ainda fui. O terceiro e último, irmãos, eu disse, olha, mais nunca eu vou poder ir. Eu estou decidindo não ir. E de lá para cá houve alguns outros convites e eu explicava muito meio sem jeito, mas decidido. Porque nessa última, lembro como hoje, o padre até fez o seu ritual, a sua homilia, de forma muito respeitosa. Mas quando chegou, irmãos, representando o Espiritismo, ele desceu muito para algo ecumênico. E aí incomodou até os católicos que estavam ali, porque embora o Brasil é interessante, é o país mais católico do mundo, mas alguém já disse que não é. É o país mais espírita do mundo. E se o católico soubesse bem, não há uma unidade entre catolicismo e espiritismo. São duas coisas diferentes. Então, decidido ali, eu digo, olha, mais nunca eu vou, pastor Cláudio. Porque assim, o pastor Paulo Sérgio é muito radical e pastor de uma igreja histórica. Irmãos, podemos até tratar algumas questões sociais juntos. Podemos até. Com muito cuidado podemos. Mas quando se trata de doutrina, de culto, nós não pensamos igual. Não há como ter uma unidade. Não há. O entendimento que nós temos é diferente demais em algumas situações. Demais. Então, como haver uma junção, uma unidade, se nós não temos como ter a unidade doutrinária ali? Então, que cada um faça a sua parte, nos respeitemos, mas não venham com discurso ecumênico. Não venham. Porque não temos condição de falar a mesma língua. É uma Babel doutrinária. Então, se você me pergunta, então o senhor não é a favor do ecumenismo? Não. Nunca fomos. Nunca. Em relação a outras questões, podemos cooperar, sim. Mas, repito, questões doutrinárias, não temos como. E percebemos aqui que Jesus não está tratando sobre isso, sobre ecumenismo. A unidade de todas as religiões. Não. Todo respeito à ONU, irmão, isso aí não vai vingar nunca. Nunca. Porque não é uma questão de que nós queremos ser os melhores, o cristianismo. Não. A questão é que Cristo é e ele exige uma exclusividade. Uma exclusividade. Não é um dos caminhos, não é uma das verdades. Isso é escandaloso, isso é o escândalo da cruz. Eu abordaria o escândalo da cruz, uma verdade absoluta, num mundo tão relativo como nós vivemos. Então a ideia aqui, irmãos, não é de unir todas as religiões. Quando Jesus ora aqui, para que todos sejam um, não, ele está orando pelos discípulos, ele está orando pela igreja, a igreja dele. Jesus aqui está pedindo que os discípulos sejam unidos. Nós tenhamos unidade, não é uniformidade, há uma diferença. Os estudiosos dos termos dizem que uniformidade nem sempre é possível, geralmente não é. Porque nós pensamos diferentes nesse sentido da uniformidade. Graças a Deus temos entendimentos diferentes em alguns momentos. Podemos divergir, sim, mas isso não comprometa a nossa unidade. E aí nós temos uma citação, né, de Thomas Brooks. Vale a pena você depois acessar. YouTube tem, não é, ou livros dele. Era um pietista, mas algo muito profundo que ele trabalhou. E nessa citação dele, ele disse: a discórdia e a divisão não condizem com cristão algum.
Não causa espanto os lobos importunarem as ovelhas. Não causa espanto. Mas uma ovelha afligir outra é contrário à natureza e abominável. Não causa espanto se alguém é lobo e está atingindo ovelhas, querendo devorar as ovelhas. Porque é lobo, é da natureza dele. Agora, não é da natureza da ovelha, ela está afligindo, ela querendo devorar outra ovelha. Não devora. Não é da espécie da ovelha. Então, não é que é estranho. É diabólico, irmãos. É diabólico. O fato de ovelhas estarem se degladiando uma com a outra. Porque se fossem bodes, eu conheço pouco desse negócio aí, mas a gente sabe que o bode é teimoso. Ele dá a cabeçada mesmo. Mas a ovelha não, a ovelha ela é dócil. Por mais que tenha ali a concorrência da pastagem, elas não brigam. Elas estão ali, cada uma não é próxima às outras, e elas não se devoram. Então, Thomas Brooks, ele está certo. Não é algo comum ovelhas estarem tentando devorar. O apóstolo Paulo foi tão duro, por isso que diziam lá em Corinto, ele é ousado quando escreve as cartas, mas na presença da gente, não é quase que abominável. Porque o apóstolo Paulo diz, vocês estão se mordendo uns aos outros. É verdade o que eu tenho ouvido falar, que vocês estão se mordendo uns aos outros. Vocês sendo de Cristo. Isso é uma doença, porque é o quê? Seria o quê? Uma raiva humana que dá em cachorro, né? E aí dá em gente. E poder morder o próprio corpo, porque quando eu tento devorar o outro que faz parte do corpo de Cristo, eu estou destruindo também o meu corpo. Isso é doentio? E quem sabe, irmãos, se nós não estamos doentes? Eu estou falando aqui, ó, Piba, Primeira Igreja Batista de Aracaju. Nós não estamos doentes. Quem sabe? E para finalizar, irmãos, e vamos estar no céu por toda a eternidade. Louvado seja Deus por isso. Como podemos afirmar que não podemos conviver uns com os outros aqui? Se você vai passar uma eternidade, é unidade o tema. Se você vai passar uma eternidade, você pensa que é só com Cristo? Não. É com o irmão. Como é que você tem dificuldade hoje de você conviver aqui? E como é que vai ser feito lá no céu? Ou você acha que haverá muros lá? Compartimentos? Não, esses aqui não se podem ver. O mestre vai fazer alguma coisa. Estamos chegando lá, porque aqui acontece. Acontece. Como é que vamos fazer no céu? Aquelas pessoas que nós, às vezes, pensamos, meu Deus, se for para a igreja eu não vou. Se tiver cantando lá, eu não vou participar junto. Se for aquele que estou pregando, eu não quero ir. Eu quero saber como é que você vai fazer no céu. Como é que você vai fazer? Eu tenho uma resposta para você. Sabe o que é? É bom você pensar direitinho, porque isso pode ocorrer aqui. Lamentavelmente. Mas lá não vai de jeito nenhum. É bom você até pensar se você vai estar lá, viu? É bom pensarmos isso. Se você vai estar lá. Irmãos, isso é muito sério. A unidade da igreja. Então, Jesus, nessa oração, ele trabalha com esses 4 pontos. Muito desafiadores para nós. A salvação, a segurança, não é? O terceiro é qual? Santidade. E esse 4º e último? Unidade. Que nós possamos, irmãos, nesses 4 pontos, não
vacilarmos e termos uma boa apreciação de Cristo Jesus. Porque não foi em vão que Ele orou, viu? Não foi em vão que Ele orou por nós. Para que nós possamos viver isso aqui. Nós possamos viver essa oração. Ela seja realidade para nós. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Vamos orar? Ó Deus bendito. Nós te agradecemos, Senhor. Porque nós não estávamos lá naquele cenáculo. Nós não estávamos, Senhor, naquele cenáculo. Nós não estávamos lá em Getsemane. Nós não estávamos quando o Senhor foi conduzido para ser julgado. Nós não estávamos lá quando cada açoite, cada açoitada perfurou a sua pele. Nós não estávamos lá. Mas, Senhor, como nós cremos que isso foi realidade. Porque, sendo realizado há séculos atrás, há milênios atrás, isso tem uma implicação conosco hoje. Porque Jesus para nós é real hoje. A sua morte nos trouxe vida. E a sua oração por nós, Senhor, tem surtido, sim, resultado. Não o que já alcançamos totalmente. Mas, Senhor, faz-nos chegar a essa plenitude de cumprimento dessa oração em nossas vidas enquanto igreja. Nós, ó Deus, te pedimos em nome de Jesus, que no nosso meio não haja ninguém que duvide de que o Senhor, uma vez dando uma salvação, essa salvação é plena e completa. Não é preciso mais nada. E que o Senhor não tenha a mão frágil para que ninguém possa arrebatar-nos da tua mão poderosa, como o Senhor disse. Faz-nos, ó Deus, entender claramente que a santidade faz parte dessa vida cristã, numa vida que é segura em Cristo Jesus. Oh Deus, no processo de lapidação, como uma pedra bruta, como somos nós, para sermos transformados numa pérola preciosa. E, ó Deus, dá-nos unidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que todo egoísmo, em nome de Jesus Cristo, que toda competitividade não tenha vez em nosso meio, para que nós possamos ter saúde enquanto igreja, Senhor, e cumprirmos a nossa missão. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos entoar um canto final, depois voltarei com avisos e dando contornos finais ao culto dessa noite. Deixa eu anunciar o dízimo e oferta. Irmãos, olha, aqui está o gasofilácio, dízimos e ofertas. Se você não tem cédula em espécie, porque às vezes a gente está convivendo com pouco dinheiro, tá certo? Você faz o Pix em algum momento aí, depois do cântico, não joga agora, você pode ter acesso. Não sei se aqui já tem aqui o QR Code, né? E vamos cooperar, tá bom? É o momento de dízimo e oferta enquanto cantamos. Cantemos juntos o hino 381 do cantor cristão, Amor Fraternal. Fiquemos de pé. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui.
concede que sejamos um corpo só em ti. Contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Olhai com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus suave meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos do auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por este amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a ti conhecerá. Nós vamos orar. Pode sentar, meus irmãos? Vamos orar agradecendo o ofertório nesse momento e depois alguns avisos. E nós estaremos impetrando bênção, indo a um momento koinonia. Eu vou pedir à irmã Edneide, que está aqui. Aí daí mesmo, ou se quiser vir para cá, Edneide, mas pode orar daí, agradecendo o momento de dízimos e ofertas. Oremos. Pedimos também por aqueles que não têm oportunidade de esforçar, possam estar com providência. Agradecendo mais uma vez o resto, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, amanhã nós vamos receber aqui jovens vindos, eles estão saindo de lá, né? Acredito que daqui a pouco, se não saíram, lá de Caruaru, e vamos receber os jovens da primeira igreja batista de Caruaru. Vem um ônibus. Né? Então, amanhã cedo eles chegam, vão tomar café aqui, depois nós vamos à tarde a Manaim, retornamos no sábado, e no domingo pela manhã haverá a direção do culto com eles, tá certo? E à noite há cantata Maior Amor. Eu tenho visto algumas gravações, está bonito demais, irmãos, está lindo. Agora, irmãos, não podemos ficar só para nós, não é? Então a gente vai ter que compartilhar aquela arte da cantata, compartilhem com outras pessoas, com familiares. Nós queremos aqui, ali vai ser uma pregação, não é?
e no domingo à noite. Tá certo, irmãos? Então, essas são as atividades do final de semana. Ensaio Malu tem amanhã, tem sábado, não é? 2 da tarde, não é? Que é o ensaio apronto, não é? É o último ensaio da cantata, tá bom? Estejam orando em casa pela vinda desses jovens de lá, de Caruaru, e que seja um tempo precioso aqui, tá certo, conosco nesse final de semana, não é? Vamos ficar em pé, meus irmãos, todos estão, eu não vou dizer intimados, que é um termo forte, mas convidados, né? Para estarem conosco, em vez de você sair por aquela porta, vá por aqui e vá até a quadra, para nós termos lá o nosso momento de degustação, que é só uma ponte para um momento de podermos ter um momento de conversa ali, né? Um momento onde a gente possa ter uma interação maior. Tá certo, meus irmãos? Louvado seja Deus, porque ninguém dormiu e eu pretendia, pastor Paulo Cláudio, pregar menos, né? Hoje eu sei que diminuiu os irmãos viajando, mas daqui, alguns cansados, mas não percebi. Se você dormiu, não chamou a minha atenção. Louvado seja Deus. Embora eu preguei, estava perguntando a Josué ali quase 1 hora, né? 55, 45. Pronto, tá de bom grado, né? Louvado seja Deus. Pelo tema, está de bom grado, está de bom grado. Né? Com a bênção, vamos estar encerrando. E vá para lá, tá bom? Vá até lá. Que o amor de Deus, o Pai, e a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco hoje, aqui reunidos e para sempre. Amém.